Bem-vindos, bem-vindas a mais um SBDcast, o podcast da SBD, que visa levar a educação em diabetes de forma descomplicada para você que está aí do outro lado, ouvindo a gente dos quatro cantos do Brasil. Hoje vamos falar sobre retinopatia diabética, uma das possíveis complicações de quem tem algum tipo de diabetes, e por isso a gente deve se atentar bastante. Eu sou o Fred Prado, tenho diabetes tipo 1 há mais de 10 anos, conduzo as redes sociais Vida de Diabético, e quem está comigo é o Dr. Fernando Valente, sempre aqui com a gente, endocrinologista, professor universitário. Mais uma vez, muito bem-vindo, obrigado mais uma vez, Dr. Fernando, vamos que vamos. E aí, Fred, beleza? Tudo beleza. Beleza. Então, olha, a retinopatia, ela tem primeiro, colocar aqui no contexto histórico, foi através da verificação de que níveis de glicose que aparecia a retinopatia, que foi a determinação dos níveis para considerar a pessoa tendo diabetes. Tá? Então, esses valores que a gente fala hoje, de glicemia de jejum, de glicemia pós-teste de tolerância à glicose, de hemoglobina glicada, foram todos determinados através da verificação de que a partir desses níveis é que aumentava o risco de retinopatia diabética. Tá? Então, é uma complicação, como você bem frisou, de qualquer tipo de diabetes, tá? Que está ligada a essa hiperglicemia crônica, né? O aumento crônico aí da glicose. Então, não é uma coisa que aparece assim de um dia para o outro, tá? E ela se dá de maneira muito sorrateira, de maneira muito silenciosa, tá? Daí a importância da gente fazer os exames de triagem, tá? Porque sintoma pode não ter nenhum. Na verdade, aquele embaçamento visual que pode aparecer quando o diabetes está muito descontrolado, isso não está ligado à retinopatia, e sim ao poder osmótico da glicose, né? Então, o açúcar alto no sangue, ele puxa água, e ele acaba mudando ali a conformação do olho, e aí a imagem não cai exatamente na retina e pode ficar ali algo diferente. Tá? Até por isso, já é bom dizer aqui, reforçar, sempre que a pessoa com diabetes for fazer um exame de refração, por exemplo, para verificar o grau dos óculos, né, da lente, é importante que esteja com o diabetes nas metas, né, controlado para que esse exame possa ser feito de maneira correta. Tá? Mas, tirando isso, o diabetes pode não dar nenhum sintoma relacionado à retinopatia até que a pessoa perca a visão de uma hora para outra, depois de anos de descompensação do diabetes, de hiperglicemia, de açúcar alto no sangue. Tá? Então, eu acho que vale a pena aí a gente frisar que o achado da retinopatia é através de um exame de fundo de olho para olhar a retina, né, também conhecido como fundoscopia, normalmente feito por um oftalmologista. Tá? Então, muitas vezes se faz a dilatação da pupila para enxergar ali no fundo do olho, a retina, para ver se tem algum sinal de acometimento dos vasos sanguíneos da retina. Tá? Que isso é importante também, porque existem graus, né, de retinopatia. Então, tem retinopatia não proliferativa e retinopatia proliferativa, que é mais grave, é uma evolução. Tá? Então, o que é exatamente isso? Quando o açúcar fica muito alto no sangue durante anos, ele vai alterando os vasos sanguíneos, ele vai grudando ali, vai causando, de certa forma, uma diminuição da oxigenação dos tecidos. Tá? Então, o organismo, ele, num momento posterior, ele começa a fazer
novos vasinhos sanguíneos para tentar suprir melhor aquele local da retina de nutrientes, de oxigênio. Só que esses vasinhos novos, eles têm a parede muito frágil, e essa parede frágil pode se romper a qualquer momento. Então, quando a gente fala retinopatia proliferativa, ela está ligada a essa produção desses vasos sanguíneos novos e mais frágeis, que são suscetíveis a um rompimento que pode levar à cegueira. Qual que é a indicação para fazer exame de fundo de olho, assim? Pelo menos uma vez ao ano, de 6 em 6 meses? Como que? Ótimo, Fred, você ter colocado isso. Então, como é uma manifestação ligada aí a tempo de diabetes, né, ela não aparece imediatamente, quem tem diabetes do tipo 1, a gente, em geral, pede para fazer essa verificação a partir do 5º ano de diagnóstico de diabetes, porque o tipo 1 é uma doença aguda. Tá? Já o tipo 2, a pessoa já tem resistência à insulina, passa por pré-diabetes. Então, no momento que ela desenvolve, que sabe que descobre ter diabetes, ela já precisa fazer esse exame imediatamente ao diagnóstico. Tá? Enquanto o tipo 1, depois de 5 anos de diagnóstico, ou também quando entra na puberdade. A puberdade pode, ali, com a mudança de hormônios, ela pode acelerar o processo e vir a desencadear algum impacto na retina. Tá? Mas, em geral, se tiver tudo bem, a gente pede para a pessoa fazer uma vez por ano. Se tiver algum acometimento, esse intervalo ele pode ser reduzido para 6 meses ou até 3 meses, se for já uma retinopatia mais grave. Tá? Mas, de modo geral, com essa frequência. E a retinopatia, assim como as outras possíveis complicações relacionadas a um diabetes mal controlado, né, elas são decorrentes do tempo, né, ou seja, silenciosamente vão acontecendo microlesões nesses vasos, e os vasos eles são extremamente finos e pequenininhos, né? Então, imagina com o tempo um sangue com hiperglicemia ao longo do tempo passando, o seu coração bombeando um sangue mais denso, o seu rim tendo que filtrar um sangue também com mais teor de glicose. Por isso que essas complicações dão nesses vasos menores, que são justamente os vasos dos olhos, as extremidades que dão a neuropatia, né? A questão da nefropatia, a tendência à complicação cardíaca, porque todos esses vasos ao longo do tempo são lesionados, né? E o dos olhos é um dos mais evidentes, né? Perfeito, Fred. Olha, os olhos, eles são uma vitrine, né? A gente consegue olhar o vaso sanguíneo do olho. Isso que você colocou é importante, porque, veja bem, se o açúcar está alto no sangue, ele está circulando por todo o corpo. Por isso que a gente fala que o diabetes é uma doença sistêmica, porque ele afeta todo o sistema, todo o corpo. Tá? Esses vasos sanguíneos, eles chegam a todos os órgãos e levam açúcar alto para todos os órgãos. E machucam a parede do vaso sanguíneo. Tá? O nosso vaso sanguíneo ele tem um carpete ali que está moldando ele, protegendo ele do que está circulando, mas o açúcar alto entra ali e causa uma disfunção desse tecido, dessas células ali do nosso vaso sanguíneo, que a gente chama de endotélio. Tá? E aí a gente pode perder a capacidade de fazer uma vasodilatação, por exemplo, para melhorar o fluxo, a chegada de sangue para os tecidos. Tá? E normalmente, se está acometendo a retina, a gente tem que avaliar também os outros órgãos, porque significa que os outros vasos sanguíneos também estão expostos a isso e podem ter complicações. Né? A retinopatia, dentro do que você colocou aí, ela é conhecida como uma das complicações microvasculares ou microangiopáticas, que pega justamente esses pequenos vasos. Né? E nós vamos discutir futuramente outras complicações micro e também macrovasculares. Mas, por fim, Fred, eu queria reforçar aqui, então, acho que nós falamos aí
dos vasos sanguíneos frágeis, né? Então, primeiro, falar de prevenção e depois de tratamento. Prevenção, como é que a gente pode fazer? Fazendo avaliações periódicas com o oftalmologista, tá? com o exame de fundo de olho, tá? Mas também mantendo os níveis de glicemia e de hemoglobina glicada dentro da meta estabelecida pelo seu médico, mantendo os níveis adequados de pressão arterial. É muito importante falar sobre isso, porque o aumento da pressão sanguínea é como um sistema de canos, né? A pressão está muito alta, ela vai e se a pressão está muito grande, ela causa lesão no vaso sanguíneo, tá? E também pode levar aí a uma retinopatia, tá? Que a gente chama de retinopatia hipertensiva, que pode acompanhar a retinopatia diabética e levar aí a um cenário também perigoso para a perda de visão, tá? Então, vale a pena mudança de estilo de vida, controle da glicose, da pressão, dos níveis de gordura do sangue, tá? E se precisar, quer dizer, se evoluir para aquela retinopatia mais grave, proliferativa, tá? Que tem esses vasinhos novos e frágeis, vale a pena indicar, e o oftalmologista é que realiza isso, a fotocoagulação, que é queimar esses vasinhos com laser, tá? Laser terapia. Tá? Existe também um tratamento sendo feito hoje, que é uma injeção com uma substância que inibe a proliferação desses vasinhos. Tá? É uma injeção. Então, são tratamentos que nós temos no momento, mas o melhor, lógico, é prevenir, fazer a triagem, tá? Para evitar todos esses problemas. Lembrando que a retinopatia o acometimento ocular mais falado, porque ele é mais ameaçador da visão. É a maior causa de cegueira em idade laboral. Tá? Mas existem também, potencialmente, outros problemas ligados aí ao açúcar alto no sangue. Por exemplo, o aparecimento de catarata ou até mesmo de glaucoma. Tá? Ficou claro, Fred? Maravilha, que aula, viu? Obrigado mais uma vez por nos emprestar teu conhecimento. Acho que a gente conseguiu explicar para todo mundo a complexidade, né, da retinopatia, a importância de a gente cuidar, sempre fazer a nossa parte, cuidar dos níveis glicêmicos para que tanto a retinopatia quanto qualquer outra complicação não venha, né? Então, hoje a gente já tem à disposição uma série de tratamentos que fazem com que, se você tiver uma glicemia bem controlada, um estilo de vida bacana, né, não significa que, por você ter diabetes, você está fadado a ter complicações. Não, você pode, muito pelo contrário, você pode ser muito mais saudável do que uma pessoa que não cuida da sua própria saúde, né? Então, galera, vamos se cuidar bastante, manter a glicemia bem controlada, fazer os exames sempre preventivamente, né? Porque às vezes quando você detecta em um exame alguma situação, como por exemplo a retinopatia, a probabilidade de você já ter alguma outra complicação também é grande, porque se lesionou o vaso lá do olho, pode ser que tenha lesionado também outros microvasos também no seu corpo. Então, se liga nisso, manda para todo mundo saber o que é retinopatia diabética, como tratá-la, como preveni-la. E, enfim, obrigado mais uma vez pelo papo, pela aula, e a gente se vê aí no próximo SPDcast. Obrigado, Fred. Imagina, eu acho que a gente está sempre tendo que se atualizar, né? Cada vez temos muitos estudos, novos medicamentos, novas descobertas, então é um estudo que não termina e a gente sempre tem a aprender. Eu também aprendo bastante com você e com todas as pessoas que têm diabetes, né? Eu acho que por isso que eu sempre te pergunto o que você sente, se já teve ou não, né? Então, até, não sei se às vezes eu faço até alguma pergunta que você pode se sentir intimidado, você me avisa e fala, eu prefiro não responder isso. Né? Nada, essa troca é muito positiva, né? Paciente, médico, e é sempre um prazer. Quando a gente tá aqui, a gente sempre aprende muito nessa troca, né? Sem dúvida, Fred. Grande abraço, é sempre um prazer. Valeu, tchau, tchau, galera.